Capítulo 561, Oceanos sem fim. Tradução, Cabelos do Mal, Cyber Revisão, YONGQC, Bru. Arquipélago de Tianlu, seita espiritual da lua pura. Em um palácio no centro de um lago, estava uma mulher pura e santa usando vestes da lua e banhada com toda a glória do brilho do luar. Ela era como uma escultura de jade branca da deusa da lua e das estrelas. Você finalmente apareceu. O coração de tia fada Sengyu começou a bater rapidamente e um sorriso frio apareceu em seu rosto. Shua. Ela acenou a mão e um escorpião gigante variante do tamanho de um touro apareceu. Seus olhos eram vermelhos e frios e fazia com que aqueles por perto sentissem um frio inexplicável. Um momento depois, seus olhos mostraram uma ligeira luta, depois se acalmaram. Repassem minha ordem, Zhao Feng está no limite sul do arquipélago de Tianlu, provavelmente nas proximidades das 8 montanhas desoladas. Quais especialistas estão estacionadas nas proximidades das 8 montanhas desoladas? Usem o nome da seita espiritual da lua pura para ordenar que capturem Zhao Feng e lhes dê uma grande recompensa se conseguirem fazer isso. A tia fada Sengyu acenou e um token especial apareceu que, ao liberar uma flutuação invisível, transmitiu ordem. Sendo uma facção 2,5 estrelas, a seita espiritual da lua pura tinha uma posição dominante no arquipélago de Tianlu. Dentro de uma hora, a notícia tinha se espalhado para além da ilha onde a seita espiritual da lua pura se localiza. Era preciso saber que o arquipélago de Tianlu era várias vezes maior que o domínio da Flor Azul, e que era composta por dezenas de ilhas de mesmo tamanho. Por ser uma área de domínio muito vasto, mesmo a tia fada Sengyu, alguém no reino vazio espiritual, não poderia alcançar Zhao Feng sem que algum tempo se passasse. SSS. De repente, um fio de flutuações de energia mental saiu do corpo do escorpião gigante e desapareceu. A reação desse Zhao Feng é bem rápida. Ele já quebrou o elo com seu animal espiritual. A expressão da tia fada Sengyu ficou sombria. Ao mesmo tempo, em um lugar extremamente distante. Acima do oceano sem fim. Desistir desse escorpião foi minha única opção. Zhao Feng abriu os olhos e soltou um fraco bufo enquanto sentia um ligeiro tremor em seu coração. Quebrar à força o contrato com o escorpião também o feriu, mas fazendo isso fez com que ele se sentisse mais seguro. Sem o elo com o escorpião gigante, as 3 facções não seriam capazes de sentir sua localização. Eu preciso deixar a área do arquipélago de Tianlu o mais rápido possível. Zhao Feng tinha uma expressão solene. Ele havia aprendido sobre a situação aqui. As 3 forças mais fortes no arquipélago de Tianlu eram a seita espiritual da lua pura, o Palácio do Abismo Negro e o Templo Demoníaco da Lua. Eles controlavam dezenas de continentes semelhantes ao domínio da Flor Azul. Agora que ele estava em seu território, nenhum lugar era seguro. Felizmente, o fragmento da alma do Sagrado Roxo enviou-o para a borda do arquipélago de Tianlu. Arquipélago de Tianlu. 8 montanhas desoladas. Domínio da árvore antiga. Um mapa e algumas informações apareceram na mente de Zhao Feng, contendo as posições de lugares importantes dentro do Mar Azul. O Mar Azul é uma enorme área dentro do Oceano Sem Fim, qual continha centenas de arquipélagos como o arquipélago de Tianlu e o arquipélago do Mar Antigo. O continente Flor Azul era apenas uma pequena ilha do arquipélago do Mar Antigo. A partir disso, era possível ver o tamanho do Mar Azul. Além disso, também havia inúmeras ilhas solitárias e áreas especiais dentro de suas fronteiras. Por exemplo, as 8 montanhas desoladas. Depois de passar pelas 8 montanhas desoladas e atravessar vários milhões de quilômetros, poderei sair da área de domínio do arquipélago de Tianlu.
O corpo de Zhao Feng foi então envolto por ventos e relâmpagos. Shua. Um feixe de luz formado por vento e arcos elétricos de cor azul e roxo brilhou através do céu. O oceano sem fim não era a mesma coisa que um oceano normal. Neste mundo, tudo, excluindo a terra, é um mar enevoado. Quanto maior a altitude, mais fino é o nevoeiro e quanto menor, mais espesso ele é. Zhao Feng sempre se mantinha atento enquanto voava. Neste mar enevoado, havia muitas raças diferentes e criaturas estranhas aqui, assim como outras ameaças naturais. A zona inferior do mar enevoado era extremamente espessa e se condensava em gotas de água, este era o verdadeiro oceano. Humanos não eram adequados para habitar essa área. Na realidade, neste vasto oceano sem fim, apenas arquipélagos, terras santas e pequenas ilhas, eram adequadas para os humanos viverem. Depois que o antigo continente desolado se despedaçou, milhões de partículas de poeira se espalharam pelo mundo. Cada uma dessas partículas, pequenas e grandes, se tornaram áreas adequadas para a sobrevivência de seres comuns. Para os humanos, o oceano sem fim era um território desolado e estéril, com apenas algumas raças e bestas diferentes podendo viver aqui. Tio. A velocidade de voo de Zhao Feng aumentou gradualmente, voar aqui era 10 vezes mais rápido do que no domínio da flor azul. A gravidade e resistência do ar no oceano sem fim eram extremamente baixas. Mesmo aqueles no reino consolidado e no reino ascensionado poderiam voar facilmente aqui. No entanto, a composição do ar aqui era extremamente escasso e sua pressão incomum. Se alguém com o cultivo abaixo do reino espiritual verdadeiro é posto repentinamente aqui, eles poderiam explodir e morrer, ou pelo menos não seriam capazes de sobreviver aqui por muito tempo. O yuan-ti dos céus e da terra aqui é muito escasso. Voar por longos períodos de tempo requer o apoio de pedras de cristal primordial. Zhao Feng não pôde deixar de suspirar. Vlup. Vlup. Depois de voar por dezenas de milhares de milhas, bolhas cheias de um rico yuan-ti começaram a emergir do mar enevoado. Neste oceano existem certas áreas de forte yuan-ti, no entanto, geralmente puldarussas bestas ou espécies diferentes vivem nelas. Zhao Feng estava cauteloso. Ele geralmente não sobrevoava muito próximo ao oceano. Oxi! Oxi! De repente, enormes figuras negras saltaram do mar enevoado. Eles tinham horas puldarussas que eram mais fortes do que das bestas que Zhao Feng já encontrou no domínio da flor azul. Olhando mais de perto, elas eram cobras d'água de listras negras, cada uma tão grossa quanto um balde, medindo uns 20 a 25 metros de comprimento. Essas puldarussas cobras d'água poderiam sair do oceano e voar livremente, já que a gravidade e a resistência do ar eram muito baixas. Além disso, eles não eram cobras normais. As cobras d'água de listras negras pareciam ter o olfato aguçado, pois mesmo a dezenas de quilômetros de distância sentiram algo, então atravessaram o mar enevoado na direção de Zhao Feng. Essas cobras d'água estão todas pelo menos no Rec místico verdadeiro. Zhao Feng não recuou, pois queria testar o quão forte elas eram. O patriarca Hong havia dito a ele que o Rec Lord verdadeiro era o requisito mínimo para viajar pelo mundo exterior, mas seria extremamente arriscado para eles. Geralmente alguém primeiro alcança o meio passo do reino núcleo da origem, onde o risco é bastante reduzido. Apenas quando se alcança o reino núcleo da origem é que se pode ir e vir pelo mundo exterior mais confiantemente. O patriarca Hong sugeriu a Zhao Feng que ele alcançasse primeiro o meio passo do reino núcleo da origem para fazer tal aventura, mas Zhao Feng obviamente ainda não estava no meio passo do reino núcleo da origem. Morra! Zhao Feng moveu as mãos,
enviando várias lâminas elétricas de vento de cor azul escura pelo ar. Seng. Put. Bum. As cobras d'água de listras negras foram cortadas em pedaços, com sangue espirrando para todos os lados e com seus corpos caindo no oceano. Desde que suas forças não tenham atingido o nível soberano, elas não podem me ameaçar. Zhao Feng sorriu levemente. Vlup. 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 Dentro do raio de 50 quilômetros, o mar começou a se agitar furiosamente. Zhao Feng se sentiu um pouco desconfortável porque ele não podia usar seu olho espiritual de Deus, não entendendo o que estava acontecendo nas profundezas do oceano. Ele usou seu sentido espiritual para detectar o ambiente e deu um pulo de susto. Até mesmo seu sentido espiritual foi restringido no oceano sem fim, com seu raio de detecção reduzido grandemente. Então uma mudança repentina aconteceu. Vlup. 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 Milhares de bestas marinhas, principalmente cobras d'água, surgiram do oceano, saltando e mergulhando no mar enevoado. Sou. O menor dessas bestas marinhas era do tamanho de uma palma, enquanto os maiores eram do tamanho de pequenas montanhas. Todos eles podiam voar por um curto período de tempo sobre o mar enevoado. Entre elas, havia mais de uma dúzia que tinham horas comparáveis ao meio passo do reino núcleo da origem, provavelmente sendo mais fortes que cultivadores do mesmo nível. Também havia outras enormes cobras d'água que estavam principalmente no reino espiritual verdadeiro. E todas elas pareciam poder sentir o cheiro da essência de sangue. Fugir. As pálpebras de Zhao Feng se contrairão e seu couro cabeludo formigou, quando mais e mais bestas aparecerão, com algumas até saltando sobre ele. Tornado de vento e relâmpago. Zhao Feng usou seu ataque de atributo vento e relâmpago de maior área de efeito, varrendo tudo dentro do raio de 1 quilômetro. Inúmeras bestas foram mortas, com seus sangues fluindo para o oceano. No entanto, a aura assassina e sanguinária só fez com que mais e mais bestas das profundezas do oceano aparecessem. Vu! Zhao Feng ouviu vários rugidos profundos vindo do fundo do oceano. Provavelmente havia várias bestas soberanas vindo em direção a esse lugar. Em pouco tempo, num raio de 500 quilômetros, dezenas de milhares de bestas sairão das profundezas do oceano para o mar enevoado. Mestre, esta é provavelmente sua primeira vez aqui no Oceano Sem Fim. Este é o território das bestas marinhas, e não se pode começar um massacre aqui, ou então inúmeras bestas puldarussas virão atrás de você. No talão de conta dos 10.000 fantasmas, o líder de Tempo Esqueleto ficou alarmado. Zhao Feng sabia que ele estava enrascado. Primeiro, saia dessa área. Com o líder de Tempo Esqueleto apontando a direção, Zhao Feng tentou voar mais alto enquanto desviava das interceptações das bestas. No entanto, ele não podia voar muito alto. Havia ventos terríveis acima que poderiam rasgar soberanos em pedaços. Além disso, quanto mais alto, mais fina a névoa ficava, além de ter que enfrentar os escaldantes raios solares do Corvo Dourado da Era Antiga. Mesmo os especialistas do reino vazio espiritual se transformariam em cinzas, uma vez expostos aos raios solares do Corvo Dourado da Era Antiga. Humano, para onde você está tentando fugir? Entre esses seres marinhos, uma figura semelhante ao de um humano, com pele escamosa como a de peixes e portando um longo tridente, disse essas palavras. Tio. Zhao Feng não se incomodou em responder enquanto percorria milhares de quilômetros de uma só vez, tentando ao máximo não lutar, diminuindo a quantidade de vida marinha a seu redor. O yuan-ti aqui é muito escasso, não sendo adequado para humanos lutarem aqui por muito tempo.
Zhao Feng sentiu que sua força verdadeira estava sendo consumida rapidamente. Isso significava que, se isso continuasse, ele teria que usar itens externos como pedras de cristal primordial para ajudá-lo a se recuperar. Ao mesmo tempo, a dezenas de quilômetros de distância atrás de Zhao Feng, um navio totalmente envolto em metal, com cerca de uns 75 metros de comprimento apareceu voando no mar enevoado. A cor do navio era extremamente semelhante ao do Oceano Sem Fim, parecia até estar integrado a ele, e viajava silenciosamente, quase indetectável. Chefe, parece haver um idiota à frente com o cultivo no estágio tardio do Reclord verdadeiro que se atreveu a entrar sozinho no Oceano Sem Fim. Várias figuras ferozes apareceram a bordo do navio metálico. Olhe só para as roupas pobres desse pirralho. Devemos roubar ele. Só que receio que provavelmente não conseguiríamos nada e poderemos até mesmo revelar nossa localização.